Bom, olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Para quem está acompanhando aí esse vídeo, mais uma tentativa de organizar uma videoaula para os 8º anos, né? Nós estamos falando aí sobre a questão do iluminismo, né? Nos vídeos anteriores eu até comentei um pouco sobre as questões filosóficas, né, as concepções filosóficas do iluminismo, né, e como isso, de uma certa forma, vai se desenvolvendo na Europa. Muito bem, o lugar em que, primeiro, as ideias iluministas tiveram algum resultado, né, elas foram de alguma forma aplicadas, foi a América do Norte, né, que era colonizada por ingleses predominantemente e que viria a se tornar essa região, que os colonos dessa região viriam a se tornar os Estados Unidos, né? Todas as independências da América, elas tiveram em algum grau a influência do iluminismo, né? O que vai diferir os processos de independência é a quem essa independência vai chegar, né? Porque quando se pressupõe uma independência, você está pressupondo que uma colônia deixa de ser dominada por uma metrópole. Então, os colonos aqui que ocupavam a América do Norte, a parte leste da América do Norte ainda, eles se submetiam à Inglaterra, né? E a Inglaterra, por sua vez, exigia dos colonos algo em contrapartida sempre econômico, né? Alguma contraparte econômica, seja ela bens mesmo, ou, como no caso do algodão, por exemplo, né, no sul dos Estados Unidos, ou taxas, pequenas taxas em atividades comerciais que eram realizadas como nas colônias do norte, né? Aí nós já temos uma questão para discutir, né? Eu falei colônias do norte, falei colônias do sul. Há uma diferença, né? Uma diferença que foi colocada, ela é uma diferença tradicional do ensino de história que vem sendo questionado ultimamente, em que alguns historiadores questionam essa concepção. Essa é uma concepção que existiu durante muito tempo, né? Que é a diferença entre colônias de povoamento e colônias de exploração, tá? Essa colonização, essa diferença entre a colonização de exploração e de povoamento, eu diria que é uma diferença basicamente levando em consideração a intenção do colonizador. Evidentemente que para as populações que aqui viviam, né, que nós vimos no ano passado, né, os ameríndios, né, que viviam, principalmente astecas, maias, incas, né, no México, enfim, mais na América Latina, embora os índios o que a gente chama de índios, né, as sociedades indígenas da América do Norte também sejam bem desenvolvidas, né, ou eram bem desenvolvidas quando os europeus ali chegaram, né. Aos olhos dessa população indígena, tanto a de povoamento quanto a de exploração significa uma invasão do território deles, né? Esse território é um território ocupado por essas civilizações, né? Quer dizer, quando os europeus chegam aqui, eles não chegam no nada, eles não descobriram algo que não existe, né? Eles eles descobrem, né? Essa palavra descobrir, ela nem se aplica, né? Nós discutimos a polêmica sobre ela, né? Você chegou a uma região e você invadiu essa região, né? Porque não existe ali um estabelecimento de contato entre povos, né? Não existe ali a tentativa de de você chegar e estabelecer relações diplomáticas com o povo que ali vivia, né? Foi uma tentativa de ocupação violenta mesmo que aconteceu aqui na América
principalmente na que a gente chama de América Latina. Mas então, sob o ponto de vista dos ameríndios, né, dos habitantes da região, não existe colônia de povoamento ou de exploração, todas elas foram brutais e violentas. Agora, sob o ponto de vista do colonizador, e isso é um pouco interessante, porque ele vai diferenciar um pouco o estilo, né, de produção econômica que esses colonos vão ter, em relação à intenção do colonizador, aí sim, aí nós podemos dizer que há alguma diferença, né? Os colonos a gente comentou, é só relembrar um pouquinho isso do ano passado, né? Os colonos ingleses que foram para a região do norte, né? Quer dizer, mais a nordeste, né, vamos dizer assim, do território que hoje seria os Estados Unidos, eles tinham uma intenção de viver naquela região, de povoar aquela região, e não de apenas você enriquecer e a partir do enriquecimento você voltaria para sua terra. Não, eles não podiam voltar, né? Porque aqueles navios que chegaram lá, o Mayflower, principalmente em 1620, quer dizer, esses colonos que estavam chegando, eles eram mal vistos lá na Inglaterra ou na Escócia, né? Ou na Irlanda. Por quê? Né? Porque haviam aquelas brigas religiosas horrendas entre os grupos protestantes que ali viviam, né? Então você tem aí uma situação em que o colono ele não pode voltar à sua terra de origem. Então esse colono ele vai efetivamente construir ali condições, não é, para que ele possa habitar aquele lugar. E que dali ele possa trazer uma sobrevivência, né, um nível de sobrevivência que ele consiga fazer o quê? Que ele consiga produzir para a sua sobrevivência e também para vender, né? Então essa é uma pequena diferença, né, que vai se tornar grande no que diz respeito ao processo. As colônias de povoamento, não. Elas não têm essa perspectiva. O colono que chega aqui, né, notadamente nós podemos dar como exemplo o próprio Brasil, né, uma colônia de exploração ou o sul dos Estados Unidos, né, uma colônia de exploração é uma colônia em que o colono ele não tem o interesse de ficar naquele lugar, né, que ele colonizou. Portanto, qual é a ideia dele? A ideia dele é enriquecer o máximo que ele puder, extrair o máximo de riquezas ali, tirar o máximo sem gastar. Por isso não há infraestrutura nessas colônias de exploração, a infraestrutura é muito precária, né? Enriquecer e sair dali. Evidentemente que isso não aconteceu porque acabou virando país, né? Mas, de uma certa forma, essa diferença é bastante significativa, né? Por quê? Peraí, professor, então o colono de povoamento ele não pode voltar para a terra. Isso, então ele tem que viver naquele lugar como se fosse a vida dele mesmo. Não, e o colonizador de exploração, o que acontece? O colonizador de exploração, ele precisa, né, ou ele pensa em enriquecer para voltar para sua terra. Ele não tem a intenção nenhuma de valorizar ou de ficar na colônia. Então, em função disso, né, nós já podemos intuir, a gente já pode tentar imaginar algumas situações. Bom, peraí. Se o cara não quer ficar, ele não vai desenvolver de uma forma extremamente funcional, eu diria até, embora essa palavra não existisse na época, a organização do território que ele está ocupando, né? Ele não vai tentar construir mecanismos ali que tornem a sobrevivência dele e dos outros que estão vivendo ali numa sobrevivência tranquila, né? Isso se manifesta no quê? Isso mesmo se manifesta, por exemplo, na ocupação da terra, né? Os colonos do norte dos Estados Unidos, por exemplo, ao ocupar as terras, o que eles fazem? Eles têm uma ocupação que a gente chama de policultura, né? Em que você tem ali o plantio de uma variedade, né, de bens agrícolas, embora eu não goste muito desse termo, né, eu chamaria de natureza,
mas de bens agrícolas, porque nós estamos falando de um sistema que vive em função da compra e venda de mercadorias, né? Então tudo é bem, tudo tem valor, né? E tudo precisa ter valor, né? Então o que acontece? Como eles vão viver lá, eles têm que ter um mercado interno, né? Eles têm que ter garantida a sobrevivência deles a partir deles. Então por isso que você tem a policultura, você tem uma variedade de gêneros agrícolas, você tem uma variedade de bois, né, de suínos, de bovinos principalmente, né, e caprinos. E aí o que acontece? Eles primeiro garantem a sobrevivência deles, né, com um mercado interno interessante, e para você ter mercado interno você precisa ter o quê? O que é mercado? Professor, como assim? Ora, mercado é aquele lugar fictício ou concreto, evidentemente, que você compra e vende mercadorias. Para você comprar uma mercadoria, você tem que ter o quê? Dinheiro, né? Então, a mão de obra de uma colônia de povoamento, ela vai ser o quê? Ela vai ser assalariada, porque é necessário que você faça a circulação desse dinheiro, né? Muito bem. Então, você tem aí uma mão de obra livre assalariada nas colônias do norte, né? E ainda a policultura para garantir a satisfação das necessidades dos colonos ali. Eles ainda vão se organizar para produzir um excedente para vender, como nós vamos ver, os triângulos comerciais já falados há séculos dos norte-americanos, né? Já no sul dos Estados Unidos e em toda a América Latina, o que você vai ter? Você vai ter ali uma colonização que busca principalmente a exploração, né? Então, no sul dos Estados Unidos, por exemplo, como é uma região tropical, você vai ter o plantio de alguns gêneros, né, agricultáveis, que eram bastante interessantes para a Inglaterra, principalmente o algodão, né? Por que o algodão? Porque estava se desenvolvendo para e passo com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né? Que nós vamos falar isso mais para o final do ano. Então, o que acontece? Era necessário que você produzisse algodão para alimentar as manufaturas e depois indústrias inglesas, né? De tecido. Então, ali no sul, você ia estabelecer uma ocupação do território, né, bastante diferente, né, que é a monocultura. Então o que é isso, professor? Veja, eu não falei que lá no norte, nas colônias do nordeste dos Estados Unidos, se plantavam várias coisas, porque eles queriam satisfazer as necessidades. Nas colônias do sul, não. Nas colônias do sul, você usava todo o território para o plantio daquele gênero ou daquele bem que teria o interesse do colonizador. Então aí não há necessidade de você ter uma mão de obra assalariada, porque essa mão de obra ela não vai se tornar consumidora de nada, né? Ela tem que ter um baixíssimo custo de manutenção, né? Mesmo assim é alguma manutenção, né? E evidentemente ser desprovida, né, dos próprios valores que o iluminismo pregava, que na época colonial ainda não se tinha muito claro. Então, no sul dos Estados Unidos, você vai ter a existência de uma população africana que vai ser levada para lá como escravo, né, para trabalhar nas plantações, principalmente de algodão. O mais poético são as de algodão, né, de onde depois, mais para frente, vai surgir o maravilhoso blues, né? Enfim. Então, nessas colônias do sul, você vai ter o quê? Você vai ter a monocultura. Monocultura do quê, professor? Monocultura eu já entendi que é uma coisa só, mas o quê? Aquilo que interessa a colônia. Desculpa, a metrópole. Aquilo que interessa a metrópole, né? Então, essa diferença ela vai se tornar bastante desorganizadora no que diz respeito à relação entre os colonos do sul dos Estados Unidos,
né, do atual Estados Unidos, e os colonos do norte, né? Os colonos do norte, eles tinham uma visão sobre o que deveria ser aquelas colônias, deveria ser um país independente, né? Uma república. E os colonos do sul não, eles estavam tranquilos como colônia. Isso vai gerar um choque muito profundo, que mais para frente vai gerar um processo bastante complicado, né? Que é a Guerra Civil Americana, né? Esses grupos do sul, inclusive o sul dos Estados Unidos, é uma região onde a opressão sobre os afrodescendentes é muito grande, né? É ali que você tem a formação da Ku Klux Klan, né? Que é uma das organizações de supremacia branca mais violentas da história, né? Então, vejam, nós temos aqui 1700 e pouco, né, 1750, 1760, quase 100 anos depois, a questão ainda não foi bem digerida, né? Quer dizer, o sul e o norte ainda continuam batendo cabeça ali sobre que tipo de sociedade eles vão organizar, né? Então, esse primeiro vídeo é para vocês pegarem um pouquinho essa concepção, e eu pediria a vocês que fizessem o exercício do livro didático da página 55, esse aqui, tá? Página 55 aqui. É isso mesmo, 55, tá bom? Ok? Desse livro aqui, gente, ó, tá? Depois, mais pra frente, nós vamos entrar no Trilhas, ok? Um abraço, então, até a próxima.